você. Bom dia, aqui Luciano Clever. Hoje é sexta-feira, dia 21. Graças a Deus, né? E hoje eu vim mais cedo porque o nosso querido Newton viajou, então vim para falar com você. Você começou, deixei você falar tranquilamente aí e tal. Eu digo, não, deixa ele começar. Então, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2019. Estamos iniciando mais um programa Hora da Notícia, também aqui a transmissão online pelo Facebook, depois pelo YouTube. E, como sempre, inicio agradecendo aqueles que fizeram ampliar a nossa voz, ecoar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento da nossa live, como a Sandra Cabral, a Fransquinha Cunha, o Jaime Cândido, o André Luiz Pinto Fernandes, o Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, João Alves Freire, o Jesus Alves, o Elton Pereira, o Olavo Souza, e o Elton é aquele lá de Maranguape que retransmite todo dia o nosso programa. E eu quero mandar um bom dia todo especial ao motorista do Uber que me trouxe hoje aqui. Esqueci o meu telefone no seu carro, amigo. Já entrei em contato aí pela Uber, então se você puder entrar em contato comigo para me fazer a gentileza de devolver o telefone, que aqui estou até sem poder falar no WhatsApp com os nossos queridos ouvintes. Então, um grande abraço a todos. Vicente está no ar, fez a linha parece que caiu, né? Vicente, assim que você puder restabelecer, vamos conversar. Então, vamos iniciar com o nosso giro de manchetes pelo Brasil afora, né? Então, nós temos aqui a Folha de São Paulo, dizendo, lá na frente, todos votarão em mim, diz Bolsonaro. Isso foi quando ele esteve lá na Marcha de Jesus, ontem, né? Marcha para Jesus, pela primeira vez, um presidente da República esteve presente a esse evento que, segundo os organizadores, reuniu cerca de 3 milhões de pessoas. E disse isso, né? Pela primeira vez, e ele está dizendo que pode realmente concorrer. Moro diz, aí o Estado de São Paulo está atrasado aqui a manchete no Ver Capas, mas eu tenho aqui a de hoje. Bolsonaro contraria discurso de campanha e admite reeleição. Por que ele está dizendo que contraria o discurso de campanha? Porque o Bolsonaro disse que não gostaria de passar por reeleição. Mas desde lá na campanha, o Bolsonaro já dizia, o que eu quero mesmo é promover uma grande reforma política em que acabasse o instituto da reeleição, que, segundo ele, não foi muito benéfico para o Brasil. Em todo canto, isso acontece, o instituto da reeleição não tem nenhum problema. No Brasil, realmente parece que não deu certo. Foi iniciado lá com o Fernando Henrique Cardoso, dizem até que não foi de forma muito republicana. Depois teve Lula, foi reeleito, Dilma foi reeleita, né? E agora o Bolsonaro entrou na campanha dele, que não fazia questão de ser reeleito. Mas, para isso, teria que ter uma reforma política que não o alcançasse. Essa reforma política certamente estaria, talvez corroborasse, consolidasse as datas de eleição, que hoje nós temos eleição de 2 em 2 anos, talvez aumentasse o tempo do mandato presidencial. Então, há muita discussão sobre isso daí. E o que ele está dizendo, se não houver essa reforma política, certamente ele vai para a reeleição. Então, a Folha de São Paulo, o Globo também está atrasado aqui no nosso aplicativo, mas o Globo traz quase a mesma coisa que os outros jornais sobre estados, não, a Globo é o seguinte, estados que fizeram ajuste investem 4 vezes mais. Como é interessante o ajuste fiscal. Matéria do Globo dizendo isso. Os estados que fizeram ajuste fiscal. Alguém na linha? Ô, Vicente. Tudo bem? Tudo bem. Meu amigo Luciano Clever, um bom dia todo especial para você nesta sexta-feira. Bom dia, querido. Nós estamos com problemas telefônicos também. Quando você deixou o seu telefone dentro do táxi, rapaz do Uber, que eu espero que ele... Oi. Só para confirmar que estamos com problemas telefônicos, a linha caiu mais uma vez. Enquanto isso, vamos aqui com a nossa rodada de notícias. O Maxwell, acusado de bater na ex, é a manchete do Super, lá do Rio de Janeiro.
o Estado de Minas ainda está atrasado aqui, o tempo também. Moro nega irregularidades. O Agora diz: 83.377 receberão atrasados do INSS na semana que vem. O 0 Hora: Universidade Federal do Rio Grande do Sul rejeita 43% dos aprovados por sistema de cota racial em 2018. Aquele velho problema da cota racial, sempre trazendo esse tipo de problema. Como é que rejeita? Porque o único critério da cota racial é a autodeclaração. O candidato chega lá na hora que vai se inscrever e diz: eu sou negro, ou então diz: eu sou pardo. Porque ele não tem nenhuma outra obrigação a não ser se autodeclarar. Ele não tem que apresentar nenhum documento, não tem, porque não tem mesmo, senão nós teríamos aqui um tribunal racial. Já falei disso algumas vezes, tem o telefone tocando, toda hora eu espero que seja ou o Vicente ou o motorista do Uber, né? Vicente, acho que era só para confirmar que o telefone estava com problema. Continua com problema, Paramoti? Ele liga e o telefone cai. É isso aí, mas a gente vai tentando colocar nas extras. Pois bem, então 43%, quase a metade daqueles que se inscreveram no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não foi considerado, né? Como é que faz isso? Então, mais uma vez, é sempre um problema que esse sistema de cotas raciais traz para nós. Vamos avisar desde cedo que hoje nós vamos ter uma participação. Os ouvintes que quiseram participar, sexta-feira, a gente vai deixar para isso daqui. E hoje estou sozinho, né? O Vicente está tentando me ajudar, mas a operadora telefônica está boicotando, né? Liga, o telefone cai. Olha, de novo, deve ser o Vicente, né? O Jornal Extra está dizendo: Rio, 2.236 vagas de emprego em feirão, concurso e estágio. O Diário Gaúcho: Viamão lamenta fim do serviço público. O Correio do Povo da Bahia, um jornal bonito, esse do Correio do Povo, de agremação bonita, também formado na tabloide, né? Bolsonaro admite tentar a reeleição se não houver reforma política. Bom dia, Vicente, mais uma vez, vamos tentar? Pois é, rapaz, as coisas na telefônica brasileira estão problemáticas. Se começa a conversar, se começa a falar, e eu estou sem telefone celular, inclusive. Meu telefone celular, anteontem, hoje é sexta-feira, antes do feriadão à noite, ele ficou imprestável. Como dizia o Vicente Mateus, presidente do Corinthians, em relação não, vê se não é o Uber, se não está imprestável. Pode ser o Uber. E o telefone fixo também não está realmente agitando como gostaria. Uma notícia esportiva, furando um pouquinho as suas manchetes aí, meu querido Luciano Kleber, nós teremos hoje partidas importantes pela Liga das Nações. Itália e Sérvia no voleibol, Alemanha e Rússia, Brasil e Bulgária. No futebol, pela Copa América, para aqueles que estão acompanhando essa competição muito chifre, nós estaremos vendo Equador e Chile a partir das 21. Então, teremos jogos hoje em voleibol, Liga das Nações, voleibol masculino, Itália e Sérvia, às 15 horas, Alemanha e Rússia, às 18 horas, e Brasil e Bulgária, às 21 horas, categoria masculina. E o futebol, a Copa América vai apresentar às 20 horas Equador e Chile. Ontem saiu o adversário da seleção brasileira feminina. Mas não se saberia se iria jogar amanhã, sábado ou domingo, mas a França se garantiu. Então, Brasil e França em ação no próximo domingo, depois de amanhã. As brasileiras com 4 desfalques, jogadoras lesionadas, vai enfrentar a dona da casa. É uma partida muito difícil, mas a esperança é a última que morre. Antigamente existia uma frase cunhada na imprensa brasileira que dizia que o brasileiro tinha profissão esperança. É verdade. Inclusive, foi até um slogan que foi adotado pelo colunista Lúcio Brasileiro aqui em Fortaleza. Na verdade, a esperança dos brasileiros continua grande em vários segmentos da sociedade, inclusive no esporte. Vamos ver se, dessa vez, a Marta, que recuperou fisicamente,
ainda não jogou nenhuma partida aos 90 minutos, mas pode ser que com o retorno da Formiga domingo, ela possa ter a condição de comandar o time brasileiro. Luciano. Vamos torcer, né, e esperar que o Brasil faça, que as meninas merecem realmente um desempenho melhor, uma performance melhor do que veio até agora. Né? A Marta já mostrou aqui, veio, né? Já se mostrou aí, fez o gol de pênalti, classificou a seleção e se tornou artilheira das Copas da seleção feminina, né? Recordista mundial em Copas do Mundo, tanto masculina como feminina. Não é pouco isso, né? Exatamente, superou o recorde do alemão que havia superado o Ronaldinho e agora ela superou os dois. Bom, nós temos aqui o dia, Flor de Lis é investigada pela morte do marido. Negócio complicado esse lá, né? É uma pastora que também é deputada, se casaram, adotaram muitos filhos, né? E agora esse negócio, o marido dela acabou sendo assassinado por um dos filhos, amando de outro, pelo menos essa, terrível, né? Pelo menos essa linha, é um esquisito demais um negócio desse, né? E tem um jornal aqui dizendo que ela fez teatro. Ela tem um filho e ambos criaram 52 filhos. Não é? E esse filho dela, normal, filho dela, da senhora pastora deputada, concordou com outro filho que não é de sangue dos dois e ambos cometeram o crime assassinando o pastor. Que coisa difícil Absurdo. de ser destrechada, como se diria lá no Iguatu, de ser esclarecida, como diríamos nós. É um fato que vai ser esclarecido ainda, mas isso aí vai demorar também, viu? E a tristeza... Você 50 filhos, eu tinha coragem, Luciano, da coisa dessa? De jeito nenhum. Mas assim, a gente está rindo, mas é a tristeza para a humanidade, né? É uma dor humanitária, porque a grandeza do casal começa daí, né? De adotar essa quantidade, de criar. Não é fácil criar filhos, todo mundo sabe disso, né? Então ele tinha os seus próprios filhos e adotou filhos de outras pessoas. Então demonstra uma caridade, né? Um coração muito grande e acaba sendo vítima disso, né? Isso precisa ser tudo muito esclarecido. E o jornal Meia Hora, tá? A manchete é essa: filho de Flor de Lis, ela fez teatro no enterro. Rapaz, é muito complicado isso daí, né? Bom, Jornal do Comércio... Não é a primeira vez, Luciano, só trazendo aqui para a nossa caçarola, só aqui para a panela cearense, não é a primeira vez que acontece isso. Eu lembro que o general Antônio Leite de Albuquerque, que inclusive participou do primeiro curso de jornalismo promovido pela Universidade Federal do Ceará em combinação com a ACI, com o Sindicato dos Jornalistas, no já distante ano de 1966, ele foi um dos membros da turma, foi o curso que provocou a criação oficial do curso de jornalismo atualmente na Universidade Federal do Ceará. O general Antônio Leite era um homem muito caridoso, era uma pessoa de muito prestígio em Fortaleza e criou várias pessoas, inclusive depois criou a organização Nosso Lar, que funcionava ali no bairro do Benfica. E ele acabou sendo assassinado por um dos filhos dele, um daqueles que ele aqui havia criado, conjuntamente com sua mulher. Não é a primeira vez que acontece um fato desse, e eu estou relembrando que eu era muito jovem, eu tinha meus 17 anos naquela época, 18, 19 anos, e pude acompanhar de perto este lamentável acontecimento. E agora se registra também lá no sudeste do país. Absurdo, né? Coisa muito, muito triste, né? Muito triste. É terrível. Deixa eu ver aqui. 10 minutos, presos, 4 suspeitos de matar sargento. Notícia policial lá deles, né? Diário de Pernambuco, prefeito de Camaragibe é preso por corrupção. Quando é que acaba essa corrupção, né? E ainda tem gente defendendo bandido, né, cara? Folha de Pernambuco, Hospital da Pessoa Idosa, 5.000 consultas por mês. O Jornal do Comércio, Bolsonaro sugere que vai tentar reeleição. À tarde ele está com a manchete de ontem. Eram esses os principais jornais que a gente trouxe aqui do Brasil, né? Aqui começando... Pois não, Vicente, à vontade. Eu tenho que os nossos colegas, alguns, né, claro, nada é total, que alguns colegas da área política, comentaristas políticos, noticiaristas políticos, estão exagerando um pouco em termos dessa informação e da presença do Bolsonaro ontem nesta reunião religiosa. Olha, não tem nem um ano de mandato. Estamos aí entrando no 6º mês.
agora, no final do mês, serão completados meio ano. Ele assumiu o dia 1º de janeiro. E já estão falando de reeleição. Eu não percebi nas declarações do Bolsonaro ontem, que eu ouvi há algum tempo, que ele falasse em reeleição. Mas, de qualquer maneira, já estão faltando 3 anos e meio. Isso é assunto para ficar confundindo a população. Mas foi o Bolsonaro que trouxe o assunto à baila, homem, viu? Hein? Foi ele que trouxe o assunto à baila. Aí o pessoal estranhou, né? Oxa, como é que é? O Bolsonaro que disse que não queria reeleição. Ele disse lá assim, olha, a frase foi mais ou menos assim, ele cumprimentando aqueles que votaram nele, né? E aqueles que não votaram. E que certamente chegarão a votar nele depois, né? Ele disse, mesmo aqueles que não votaram em mim, certamente ainda vão votar mais à frente. Então, deixou todo mundo compreender o que ele estava falando ali da sua reeleição, né? É como se ele tivesse deixado escapar esse ânimo dele de partir para a reeleição. Acontece isso. Você lembra que Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi presidente da República e que acabou teve aqueles problemas de outro tipo de crise, ele, em seguida, foi candidato ao Senado pelo estado de Goiás. Né? Uhum. Então, posso dizer o seguinte, quem sabe se o ex-presidente... você acha que pode ser para outro cargo, né? Pode ser para outro cargo. Aconteceu também com o ex-presidente José Sarney, do Maranhão, que acabou, quando deixou... mas no Sarney não tinha reeleição ainda, né? Foi candidato ao Senado pelo Amapá e acabou ganhando, né? Aliás, dizem que quando ele fez isso, né, o Amapá perdeu um cargo no Senado e o Maranhão ganhou mais um. O Amapá ficou com 2 senadores e o Maranhão com 4, né? Porque dizem que o Sarney foi lá só para se eleger. O que é que o Sarney realmente tinha a ver com o Amapá? O Sarney era o imperador do Maranhão, né? Mas vamos lá, né? Bom, pois não, veio falar uma coisa, Vicente? Não, tudo bem. É porque você falou no Maranhão e eu estive no Maranhão na semana que passou. Eu viajei na terça-feira e voltei na segunda-feira à noite, segunda para terça. Então, lá no Maranhão nós também temos audiência. O maestro Leonardo Bezerra, que mora na cidade de Bacabal, que para o ano, para completar a já está sendo elaborada pelo radialista Osmar, no período de 11 a 17 de abril, coincidindo com o aniversário de Fortaleza, que é dia 13 de abril, a cidade de Bacabal, no Maranhão, estará comemorando o seu 1º centenário. Não se falou nada do nome de Sarney, não. Apenas estou fazendo essa informação, porque o estado do Maranhão é um estado muito rico, é um estado que poderia estar em situação econômico-financeira 100 ou 1000 vezes melhor que hoje, porque tem uma produção extraordinária. E a cidade de Bacabal é uma das pilastras da economia daquela cidade, daquele estado. Para o ano, 100 anos de Bacabal, no mês de abril. Oscar Noleto, lembrei o sobrenome do nosso querido colega lá em Bacabal, radialista Osmar Noleto, que está tratando também desse assunto. É como você disse, é um estado potencialmente rico, né, cheio de riquezas naturais, mas que, lamentavelmente, vem sendo governado ao longo dos tempos por pessoas que deixam o estado do Maranhão. Hoje talvez seja um dos IDHs mais baixos do Brasil, né? Podia ser bem diferente, mas, lamentavelmente, essa é a realidade. É uma situação muito triste. Então, manchetes dos nossos jornais locais, começando pelo Jornal Povo: mercado de trabalho, crise faz desemprego mais que dobrar no Ceará. Número de desocupados saltou de 228 mil para 527 mil trabalhadores de 2014, ano daquela senhora lá que governava o país, a 2017, durante a recessão no país. É bem lembrado, né, que todo mundo... anteontem, lá no Senado, por exemplo, com a maior disfarçatez do mundo, aquele senador Paulo Rocha falando que os governos depois trouxeram desemprego. Está aqui de novo o Jornal Povo dizendo, né? Aumentou mais que dobrou no Ceará o número de desemprego de 2014 a 2017. Eu classifico declarações de um elemento como esse aí, não tem outro local para dizer, como idiota. Um grupo político
a composição partidária ficou no governo 8 anos com o seu primeiro candidato, 6 anos com o seu segundo candidato, e o outro completou um período de 2 anos e deixaram a herança de 14 milhões de desempregados, sem se falar nos problemas de saúde, de estradas e principalmente de educação, que é a coisa mais importante do país, é a educação. Eu lembro perfeitamente que ao final do governo do presidente que está preso em Curitiba, ele retirou da educação o montante de R$1 bilhão. E ninguém fala nisso, ninguém diz nada, ninguém comenta nada, ninguém se lembra disso, esqueceram. Botaram a pedra em cima quando o ex-presidente da República retirou do orçamento R$1 bilhão, não é 1 milhão não, 1 milhão grande não, é R$1 bilhão da educação. Ninguém fala. Não, mas é triste essas coisas, são tristes essas coisas. Para fazer justiça, hoje ninguém fala, certo? Mas para fazer justiça, na época também houve muita crítica, certo? Ao corte, ao contingenciamento. Mas entenderam melhor do que estão entendendo hoje quando o corte, quando o contingenciamento é menor. Agora, olha assim um detalhe que o jornal deixa assim, mais um pouquinho, né? Então, era 228 mil no início, lá em 2014, ano da mulher, que a mulher estava no governo, para 2017 pulou para 527. Mas agora esse número já baixou, está em 467 mil. Ainda é muito grande, certo? Mas está havendo já uma queda no desemprego. Aí, a submanchete é Jair Bolsonaro admite disputar a reeleição. Aí tem a foto da Marcha para Jesus em São Paulo e uma foto da procissão de Corpus Christi, uma foto do bispo de Fortaleza, né? Arcebispo. Nos esportes, futebol feminino, França é a próxima adversária do Brasil. Aí traz uma chamada do Reinaldo Azevedo, estreia no Povo com análise sobre o caso que envolve Sérgio Moro. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Economia, o que atrapalha os investimentos do capital estrangeiro no Brasil. E cidades, terceiro acusado da chacina do Padre Andrade é condenado a 60 anos de prisão. Que o mata tem que ser condenado. Vamos acompanhar esse caso aí. Agora, sem ser manchete, mas sendo um assunto de importância para nós cearenses, quem está aniversariando hoje é o querido município do Crato, na região do Cariri. O Crato, que foi criado oficialmente em 1764. Está, portanto, completando hoje 255 anos do município do Crato. O nosso abraço a todos aqueles que nasceram, vivem ou viveram no Crato e que estão acompanhando o seu desenvolvimento. Hoje também na área literária, para quem acompanha, a data de nascimento do escritor Machado de Assis, há 180 anos, no Rio de Janeiro, em 1839. Ele que era filho de um negro brasileiro e de uma portuguesa, portanto, hoje, os 180 anos de um dos maiores escritores do Brasil. Do mundo, na verdade, né? Hoje Machado de Assis está no universo, não é só entre os brasileiros, já é reconhecido como um dos grandes escritores internacionais, né? Grandes da língua portuguesa. Exatamente. Bom, no Diário do Nordeste, Zona Azul Digital amplia vagas e arrecada R$1.400.000 em 10 meses. Saiba para onde irão os recursos. Esse prefeito é bom em arrecadação, né, cara? Na Assembleia... Repita esse número aí, Luciano. Que coisa horrorosa. R$1.400.000 em 10 meses foram arrecadados só com a Zona Azul Digital. Muita gente sofrendo em Fortaleza com isso. Rapaz, o que mais me escandaliza, o que mais me surpreende, é que, inclusive, estacionamentos particulares, aqueles que estão recuados, eu posso até citar, existe uma academia, não sei o nome, porque eu não frequento academias físicas, aqui na rua Carlos Vasconcelos, esquina com Santos Dumont, quase pertinho do Café Patriota, que
dentro daqueles que frequentam aquela casa. E ali foram colocadas placas Zona Azul no recuo. As pessoas têm que entrar na justiça para solicitar à prefeitura a retirada das placas, porque os estacionamentos particulares só podem funcionar como particulares se eles estiverem ao lado do meio-fio, do fio de pedra ou do fio-guia, como se diz, que eles tenham uma proteção especial para se entrar e sair com o carro. A lei, fica a pergunta do ar, será que a lei cobre, será que a lei faz com que essas coisas sejam normais, sejam regulares, sejam exatas? É muito difícil a gente saber isso. O certo é que a prefeitura está arrecadando, certo? Se aplicar bem, né? Se aplicar bem, ótimo, né? Bom, bom dia. Deixa eu dar um bom dia aqui para a moçada que está entrando aqui, senão perco, né? Muita gente entrando. O Flávio Cavalcante mandando bom dia. O Elesbão de Castro, em Brasília, mandando bom dia. Erandi Ponte, bom dia, amigo. Estou no bairro do Junco, em Sobral, querido Sobral. Daqui a pouco, a partir das 6 horas, estaremos também na FM Paraíso, lá em Sobral. Até às 6 horas, aqui na Rádio Assunção Cearense, a partir das 6, em cadeia com a Paraíso FM. Mandar um bom dia para o Ricardo Gomes, está perguntando, cadê o café? Ricardo Gomes é o nosso Paramoti lá, viu, Paramoti? É o operador de áudio lá da FM Paraíso, uma pessoa muito boa, muito competente, de grande iniciativa. Um abraço para todos vocês. Daqui a pouco estaremos no ar também lá em Sobral. Mas já tem ouvinte de Sobral acompanhando aqui pelo Facebook ou pelo aplicativo. Bom dia para Iris Latieri, Rubem Brasil no Icó, Oriclécio Macedo. O Ricardo está mandando um abraço para o Nilton. O Nilton está em Guaramiranga, certo? Aproveitou. Por isso que eu estou mais cedo hoje aqui, porque o Nilton foi curtir hoje, o governo deu ponto facultativo, ele aproveitou o ponto facultativo e eu estou aqui assumindo junto com o nosso querido Vicente Nascimento. Fazia tempo que a gente não fazia essa dobradinha, não era, Vicente? Toda vida que eu entrava, você já tinha saído, né? Pois não. Interessante é que nessa época de tantas modificações, de tantas críticas, de tanta coisa diferente, sempre tem aqueles gaiatos que utilizam a internet, não para fazer o mal, mas apenas para mostrar a veia do brasileiro, particularmente do cearense, que acabam por fazer gozação por tudo. É aquela história, café sem cafeína, tabaco sem nicotina, cerveja sem álcool, gasolina sem chumbo, só falta mesmo um governo sem ladrões. O que seria muito bom, né? O que seria muito bom. Vai para frente, aqui no Diário do Nordeste, acusações de André Fernandes levantam o debate sobre a imunidade parlamentar. O deputado, aliás, eu até convidei o deputado para ver se ele participaria hoje, mas não é possível, né? Está havendo os bastidores estão fervilhando, não só na Assembleia Legislativa, em torno dele. O deputado está mais ou menos uma espécie de inferno astral, né? Dentro da Assembleia e também dentro do seu partido. Não se surpreendam se o deputado não mudar de partido. O deputado André Fernandes é o deputado mais jovem, né? Então leva em conta um pouco da imaturidade e da inexperiência, é um neófito na política. Isso causa também, é o mais votado dos deputados, isso causa também uma certa ciumeira, é bom dizer, entre os antigos, os mais experientes. Eu lembro que desde o início, Vicente, já tentaram, alguém já tinha aventado a possibilidade de levar o deputado para o Conselho de Ética por causa de uma decoração do seu gabinete. Olha só. Então, a partir dali, quando eu vi aquele negócio, não, porque ele tem lá uma réplica em 3D de arma, aquilo é uma coisa... Será que aquela réplica 3D de arma vai matar alguém, né? Aquilo era uma obra de arte, né? O gosto, você pode questionar o gosto do deputado, mas o deputado poderia ser um novo quadro, uma outra coisa. É questão dele, ele se elegeu com essa plataforma aí, e até em respeito aos seus eleitores. E assim, foi o mais eleito, foi o mais votado, foi o mais votado na última eleição aqui no Ceará para deputado estadual. Então, quando eu vi... Garantiu nas redes sociais, conseguiu uma votação extraordinária, e me parece, inclusive, pela sua juventude, pela sua maneira diferente de ser, como parlamentar em primeiro mandato, ele está fazendo muitas gozações também, levando no bico, como se dizia antigamente, fazendo gozações e mostrando a nova faceta dentro do gavetão político em Fortaleza. Os veteranos, logicamente, que não concordam com
com as suas opiniões, é claro que serão sempre do contra e nós vamos ficar aqui na galera, aqui observando, eu, você e todos aqueles que comentam política, para ver o que é que vai dar essa coisa aí. Pois é, aí desde que aconteceu isso, eu já fiquei assim de orelha em pé. Olha, alguma coisa, eles querem acabar com o deputado. E eu me lembro assim, toda a vida, que há esse tipo de ação orquestrada contra um deputado, e eu estava na Assembleia quando vi isso contra o deputado, hoje deputado federal, capitão Wagner, eu vi na época e presenciei, na época era o presidente da Assembleia, tentando calar a voz, hoje prefeito, tentando calar a voz do neófito, né, que estava chegando. O Elton Landim, de saudosa memória, também deu um chega para lá no capitão Wagner, na época. Então, o que é que aconteceu com o capitão Wagner? Hoje é deputado, hoje é deputado federal, já foi candidato a prefeito de Fortaleza, é um nome forte da política e até da sucessão da prefeitura. Olha, corre o risco de acontecer o mesmo com o André Fernandes. Quando você quer demais calar a voz de alguém, parece que tem uma coisa, força contrária, né? Quando você quer demais calar a voz de alguém, essa força contrária se impõe também. Então, o que aconteceu no caso do André Fernandes? Ele denunciou dizendo que havia, olha, eu recebo denúncias todo dia no meu gabinete, e há denúncias aqui de que tem deputados eleitos com a colaboração de facções criminosas. Não é a primeira vez que eu ouço falar disso. E desde o pleito anterior já se falava disso. E não só aqui no Ceará. E não só nas assembleias, mas também até na Câmara dos Deputados. Então, o deputado foi à tribuna e fez esta, digamos, reclamação. Olha, existem deputados aqui que foram eleitos com apoio de facções criminosas do crime organizado. Vamos tirar facções, né, porque dá até a entender. Mas ele disse, a palavra foi essa. E nesta época, nesta hora em que ele fez esse pronunciamento, ele foi cobrado. De novo, né? O Conselho de Ética para esse rapaz funciona como uma espada de Damocles, sempre sobre a sua cabeça. Como que tentando coibir, tentando que o mandato dele se apequene, que ele não cresça. Eu quero de novo aconselhar e alertar a esses senhores. Isso é um tiro no pé. Isso pode ter um efeito contrário, um efeito reverso. E vocês estão dando muita visibilidade para o deputado, não só pelo que ele faz, é reação de vocês. Então, nesta hora em que ele fez esse pronunciamento, dizendo que havia deputados, não citou o nome de ninguém, foi cobrado dele e até houve uma ameaça velada para ele, que nós vamos levar para o Conselho de Ética para você dizer o nome, porque senão ficam todos suspeitos. Eu até concordo. Se você diz que naquele colegiado tem gente que está ali com apoio de criminosos, todos ficam sob suspeita, realmente. Aí ele, o que ele faz? Até para se resguardar, e diz assim, denúncia que eu recebi, eu tenho que levar para o Ministério Público, porque não cabe a ele investigar, ele não tem poder para investigar. Ele tem que levar ou para a polícia ou para o Ministério Público. São os órgãos, é o que significa de representantes do Estado investigador. Então, ele levou essa sua denúncia que ele havia recebido lá para o Ministério Público. Segundo ele, levou sob sigilo e depois esse sigilo, no Brasil, né, sigilo é coisa até de rir, né? Então, quando chega lá, aí pronto, sai o nome do deputado Nezinho como tendo sido o deputado alvo dessa denúncia de André Fernandes. E tinha dado até como uma prova, seria esse projeto de lei que ele quer regulamentar o e-esporte. Aí, chegando aqui a água, aqui, o Ricardo estava dizendo que o Ricardo lá dá um cafezinho e tal. Paramotim também faz aqui um carinho com a gente. Você, né? Isso. A gente tem sempre que melhorar a garganta. E disse daqui a pouco, vem um chazinho também, viu? O celular chegou? Não. Ainda não? Não, mas assim, o Uber funciona, certo? Eu mandei um recado, então o motorista já ligou para cá e disse que o telefone não ficou. Eu estou torcendo, né, que tenha ficado lá em casa, na correria de chamar Uber, né? E de repente eu me lembrei que hoje eu tinha que vir mais cedo. Não estava acostumado a chegar às 6 horas, né? Nossa, mas cheguei às 5 horas. Como você entrou, eu digo, ok. Aí eu estava preocupado em buscar o meu celular, né? Mas tudo tranquilo. Enquanto você degusta a garganta aí com um pouquinho d'água,
Eu quero mandar um bom dia para algumas cadeiras cativas que estão conosco. O radialista e escritor Pedro Sampaio, que escreveu o livro Pergunta que não cala, a resposta que não silencia, também está ligado conosco. Pedro Sampaio, o conhecido Pedro Sampaio, que pertenceu durante muito tempo à co-irmã Rádio Cidade AM. O professor e escritor Oliveira Júnior, José Leite Oliveira Júnior, o conhecido Oliveira Júnior, que escreveu o livro Canção, também está conosco. O professor João Gomes da Silveira, que reside ali no bairro da Grande Barra do Ceará, na mesma rua onde está implantado o CRIO, aquele hospital que atende a pessoas em Fortaleza com muita responsabilidade. O professor João Gomes da Silveira, autor do livro Amar, Mulher e Poesia, seu último livro, entre outros. E também a excepcional escritora e poetisa Regine Lima Verde, que é inclusive cientista, ela trabalha com os estudos do mar. Regine Lima Verde, que pertence à Academia Cearense de Letras, e o professor, médico e escritor Wellington Alves, um dos criadores da Academia Caririense de Letras, atualmente residindo em Fortaleza, autor do livro Nossos Momentos, que também acorda cedo e ouve a hora da notícia. Além do Fernando Só, que é o escritor cearense que adotou esta denominação, adotou esse pseudônimo, Fernando Só, autor do livro Inventário Sentimental. São pessoas que nos escutam, que estão sempre conosco, como também a poetisa e advogada Alana Girão de Alencar, que é a promotora de saraus da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e o próximo será na primeira semana de julho, no dia 5 de julho, um sarau congregando poetas, poetisas, autores, enfim, o mundo intelectual da capital cearense. Meu amigo Luciano Kleber. Nosso abraço a essa gente boa toda. Bom dia para o Assis Nascimento, grande comunicador, audiência fechada no seu programa de Olho na Cidade, pela FM Paraíso, em Sobral, que pega não só em Sobral, mas todo o entorno ali da Zona Norte. Voltou com o seu som potente, assim como a Rádio Assunção também está com um som maravilhoso. Hoje eu consegui ouvir no rádio, a Rádio Assunção, coisa que eu não fazia no carro, né? Coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo. Então, parabéns a todos nós e a equipe administrativa da Rádio Assunção e técnica que está colocando de volta no ar o seu som poderoso. Olavo... algum dia de sofrimento com os problemas que foram oferidos aí pela natureza. A antena sofreu demais, os transmissores sofreram demais, e depois de muito trabalho, muita dedicação, estamos voltando ao normal. Graças a Deus, ser maior, nós vamos chegar onde desejamos. Graças a Deus. Doía na gente, né? Não poder, puxa, os ouvintes merecem, melhor e tal. Mas, enfim, estamos aí, tanto a FM Paraíso, em Sobral, o som voltando, que a rádio estava se mudando, como aqui na Assunção Cearense. O Olavo Souza está querendo fazer uma justiça a você, viu, Vicente? Ele diz... É bem verdade que no governo Dilma teve críticas também concernente ao contingenciamento na educação. Mas, para fazer justiça ao Vicente Alencar, essas críticas nunca vieram dos parlamentares petistas. Os cães que hoje latem ferozmente contra o governo Bolsonaro são os mesmos que passaram 13 anos abanando o rabo para as roubalheiras do PT. Bom dia para Catarina Soares, bom dia também para Selma Lopes e o Wagner Viana, além da Silene Nascimento. Pois bem, terminando essa história do André Fernandes, estão tentando, né, vão levar o rapaz para o Conselho de Ética, e dá uma discussão aí, como é que é? E aquilo que diz a Constituição sobre a imunidade do parlamentar, em que diz respeito ao seu pensamento, às suas expressões dentro do ambiente parlamentar, onde é que fica, na verdade, né? Então está havendo essa discussão. Levar o Conselho de Ética é uma medida normal, porque o Conselho de Ética ele existe para analisar. Não se sabe se ele vai apenas analisar, criticar, observar, dizer alguma coisa, chamar a atenção ou votar pela extinção do mandato. Então são muitas possibilidades. É uma mão com 5 dedos, uma reunião no Conselho de Ética. É muita coisa para se discutir, é muito tempo para se perder. É verdade. Bom, é isso mesmo.
Novo diálogo compromete Moro. Planalto tenta minimizar. Olha a chamada do Diário do Nordeste de hoje, né? Novo diálogo compromete Moro. Onde é que compromete, amigo? Planalto tenta minimizar. Preso no Ceará, líder de quadrilha de hackers é solto pela Justiça Federal. Fortaleza é a quarta cidade mais procurada nas férias de julho. Boa notícia, né? Circuito Ceará Gomes leva CrossFit para o Eusébio. Casos confirmados de dengue têm redução de 85% no Ceará. Boa notícia, né? É uma boa notícia. Homem é baleado e morre dentro de igreja evangélica no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. E uma notícia que não é de hoje, mas está aqui no diário ainda, aquífero descoberto em Iguatu deve solucionar a crise hídrica lá para a região. Uma notícia maravilhosa disso daí, né? Muito bem, Nelson. Notícias sobre água é sempre muito bom. Nós sabemos que... A água fala a nossa alma, né, Vicente? Não tem falta d'água. Tem problema de 3 anos passados, mas lá tem um aquífero que vai até o ano 4.000, segundo pessoas paulistas me disseram, técnicos especializados. E aqui nós temos o aquífero de Crateús, que parece muito com aquele do Vale do Gurgueia, do Piauí, e o aquífero de Crateús, o subsolo da região do Crateús, ninguém fala disso, mas existe um aquífero maravilhoso no estado do Ceará, não tenha dúvida. E agora esse novo lá na região, né? Que notícia maravilhosa, né? Bom dia para o Wagner Viana, a Sandra Cabral, Luciano, bom dia, Luciano, Nilton Mourão, Vicente Alencar e Assis Nascimento, mandando um bom dia para todos nós aí. Planalto, mais finando as manchetes do diário, cearense Silvana Lima vence bateria no Mundial de Surf, carro fica destruído após o motorista atropelar vacas, um perigo nesse negócio nas estradas do Ceará, vacas e jumentos que estão à solta por aí. Portanto, amigo, cuidado na velocidade, principalmente no feriadão, né, para você não ter esses perigos, né? Jovens são salvos após afogamento no caça e pesca, ônibus clandestino que ia para São Paulo é apreendido no Cedro e criança resgatada suja e com fome é entregue à avó, foi encontrada e abandonada no centro de Fortaleza. Bom, agora vamos para as manchetes do povo, já tinha colocado. Estadinho, a manchete do Estadinho, Corpus Christi, festa atrai mais de 4.000 fiéis. Nota 10 para o Sérgio Moro, diz Jair Bolsonaro sobre explicações. Já está meio velho aqui, né, Estadinho? Flávio Bolsonaro, justiça suspende quebra de sigilo da empresa. Da sua empresa ligada a Bolsonaro, a justiça tinha dado a quebra do sigilo e agora suspendeu. Então, o que tem lá que foi quebrado do sigilo não pode ser usado como provas. Programa de Diplomacia Civil envia delegações a fórum da Organização das Nações Unidas. Tapetes de Corpus Christi levam beleza e fé a várias cidades do Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro é ovacionado durante marcha para Jesus em São Paulo. E a ABINE alerta para risco de segurança elétrica por conta da legislação. Luciano, Pois não. Tem sempre alguém cutucando a gente com vara curta. Você leu as manchetes aí do jornal anterior, do Estadinho, e já me mandaram aqui um e-mail. E as pessoas dizem, você está lembrado daquele pessoal que foi condenado? E eu digo, rapaz, quantos? Dezenas, centenas. Aí o cara mandou aqui alguns nomes, aí eu estou puxando da cabeça para realmente lembrar. Vacari, por exemplo, Vacari, ex-tesoureiro do PT, teve uma pena de 24 anos, condenado em Eudó, crime de corrupção passiva, condenado em 7/11/2017. O ex-presidente da República, que foi condenado a 12 anos e 1 mês, depois teve a pena baixada por por corrupção e lavagem de dinheiro também, condenado no dia 24 de janeiro de 2018. O Sérgio Cabral, aquela figura destacada negativamente do Rio de Janeiro, que não merece nem ser citado porque é de um canalismo sem par. Renato Duque, que foi ex-diretor da Petrobras, com a pena de 73 anos e 7 meses,
Eduardo Cunha foi transferido há pouco tempo de presídio, uma pena de 14 anos e 6 meses. José Dirceu, que teve a sua pena comutada, ele agora só em casa, prisão domiciliar. Anteriormente pegou uma pena de 30 anos e 9 meses. O André Vargas, condenado a 18 anos e 4 meses. O Gedel Vieira, lembra-se dele? Lembro. 50 milhões de... O homem das malas do dinheiro. Olha isso, Gedel pegou exatamente mais de 10 anos de prisão. Ele é um preso privilegiado, inclusive, porque ninguém fala o nome dele, esquecer esse rapaz, está uma pedra em cima, mas muitos ouvintes não esquecem. E, finalmente, o Língua Presa, Mister Língua Presa, o Palotti, ex-ministro, com a pena de 12 anos e 2 meses. Mas agora eu vou finalizar, você vai ficar com os amigos de Sobral, Luciano, eu quero desejar um bom fim de semana para eles, para você, para todos os amigos, e fechar minha participação com uma notícia importante. O Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, que funciona em prédio antigo, ali na Barão do Rio Branco, na Praça da Igreja do Coração de Jesus, estará promovendo na próxima terça-feira, atenção senhores, uma excelente palestra do professor doutor Luiz Cruz Lima. Será dia 25, terça-feira, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, sem atraso. Lá no Instituto não se atrasa, 15 horas. Reestruturação socioespacial do Ceará. É um assunto muito técnico, eu não conheço, não entendo, vou assistir se Deus quiser, se ele me possibilitar assistir essa palestra, estarei lá. Reestruturação socioespacial do Ceará, terça-feira no Instituto do Ceará. Professor doutor Luiz Cruz Lima. Todos estão convidados. A entrada é franca, não se paga nada no Instituto do Ceará. Um bom final de semana para todos. Um bom dia, Luciano Clever. Felicidades com os amigos de Sobral. Bom dia, grande abraço, amigo. Bom fim de semana também para você. 6 horas, 1 minuto, nós vamos aos comerciais e em seguida a gente volta já em conexão com a FM Paraíso de Sobral e também com a participação dos ouvintes, aqueles que quiserem, claro. Voltamos já. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Casa Garcia Gourmet tem tudo para confeitarias, sorveterias, pizzarias e padarias. Lá você encontra toda a linha de produtos congelados mais tops da cidade. Pães, croissants, pão de queijo, salgados e muito mais. A Imac Congelados está presente nos melhores supermercados e padarias da cidade. Encomende suas delícias nas lojas Casa Garcia Gourmet, Avenida dos Expedicionários, 5.220. E no centro, Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 3104-3324. Segue a gente nas redes sociais, @Imac Congelados e @Casa Garcia Gourmet. Você, dona de casa, que procura um feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão que caldo. Saboroso, delicioso. Feijão que caldo. É mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo. A marca do feijão. Telepedidos 91 46 42 34. Feijão é que caldo. Casa Garcia Gourmet tem tudo para confeitarias, sorveterias, pizzarias e padarias. Lá você encontra toda a linha de produtos congelados mais tops da cidade. Pães, croissants, pão de queijo, salgados e muito mais. A Imac Congelados está presente nos melhores supermercados e padarias da cidade. Encomende suas delícias nas lojas Casa Garcia Gourmet. Isso, exatamente. Avenida dos Expedicionários, 5.220. E no centro, Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 3104-3324. Sem problema, claro. Sem problema. Segue a gente nas redes sociais, @Imac Congelados e @Casa Garcia Gourmet. Vou dar uma dica para quem gosta de ok, pode vir. ou ter um negócio em casa. E também para você. Não vou estar na porta para você. Casa Garcia Gourmet tem vou estar no ar. Pizzarias, padarias, food trucks, se eu puder entrar, açaiterias e casas de bolos. Então pronto, linha que eu recebo completa de estúdios da Imac Congelados. Pães Ela ovados, coxinhas tradicionais de gourmet, pão integral, o tradicional carioquinha e muito mais. Passa lá e confere esta e muito mais novidade. Casa Garcia Gourmet.
Avenida dos Expedicionários, 5.220. E no centro, Rua Tereza Cristina, 1.213. Telefone 3104-3324. Nossas redes sociais, @Casa Garcia Gourmet, @Imac Congelados. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Alô, bom dia, 6h04. A partir de agora, nós estamos também em conexão com a FM Paraíso de Sobral. Bom dia, querida gente de Sobral, cidade maravilhosa. Eu estou muito feliz em conviver com vocês. Aos fins de semana é que eu estou aqui a partir do estúdio da Assunção Cearense. Todo dia, de segunda a quinta-feira, estamos nos estúdios da Paraíso FM, ao lado do grande comunicador Assis Nascimento e dessa figura exponencial que é o Ricardo Gomes, que dá o nosso suporte técnico aí para o programa. Boa gente de Sobral, bom dia. É muito bom estar com vocês, ampliando a nossa audiência. A partir de agora, quem quiser participar do programa, é só ligar para este número que o Paramoti vai oferecer para vocês. 3244-9449. Bom, já tem gente na linha? Bom dia. Não? Ok. Alô, bom dia. Seu nome e de onde fala, por gentileza? Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Miranda que está falando. Pois não, Miranda, à vontade. Nossa Senhora das Graças. Ô, Luciano, eu quero saber onde é que as pessoas estão que não vão para as ruas ou para as redes sociais para lutar contra esse povo que está tentando atrapalhar o nosso governo, o nosso presidente. Porque ele está querendo fazer a coisa direito. Essa é coisa das armas, da história das armas. Estão brecando, o Senado brecou, mas tem a chance na Câmara para vetar isso aí, para derrubar. Onde é que as pessoas estão que não vão às ruas ou às redes sociais? Todo mundo tem redes sociais, né? Vamos defender o nosso governo, vamos defender o que é bom para o país. Estão querendo desarmar o cidadão e armar, o bandido continua armado, né? Então, o referendo foi feito em 2005, mas, na verdade, aquele canalha não queria referendo, queria abafar o caso de Celso Daniel, fez isso, mas o povo quis as armas. Então, tem que ir. E todas essas coisas que o nosso governo, nosso presidente está tentando fazer para ajudar o nosso país, e o Congresso está tentando brecar. Então, que o povo vá para as ruas defender o que é bom para o nosso país, o que o nosso presidente quer. É isso aí, meu caro. Muito obrigado, Miranda. Vou lhe responder. O povo está indo para as ruas, sim. Já está marcada a manifestação para o próximo dia 30. Então, é bom que você esteja lá também, Miranda. Bom dia para quem está na linha. Seu nome, de onde fala, por favor. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia. Sou Vinícius Soares, aqui no bairro Monte Castelo. Professor Vinícius, seja bem-vindo. Mas eu sou ouvinte do programa há muito tempo, não perco. O som da rádio está maravilhoso. Que ótimo. Queria cumprimentar você e também esse ouvinte que acabou de falar, o meu amigo Miranda. O Miranda é um dos grandes violonistas deste país. Ah, é? É um músico extraordinário, viu? Já cantamos muito juntos, né, Miranda? Um bom dia para você. Olha aí. Viu? E Luciano dizer que o presidente merece toda a nossa aprovação, foi eleito, mas tem um pessoal que quer prejudicar o país. Prejudicam há muitos anos e continuam tentando prejudicar. Eu mesmo gostaria de ter uma arma em casa ou no meu sítio. Fui assaltado no Paracuru, com minha família humilhado, porque o cidadão não pode se defender. O bandido pode andar armado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela sua participação. Realmente, eu não gosto de armas, né? Mas, assim, eu não acho que o Estado tem o direito de tirar o direito do cidadão de estar armado, porque o Estado não fornece segurança a contento. Mas vamos lá. O Wagner Viana está dizendo, bom dia, Luciano. Está saindo hoje na revista Isto É, uma reportagem bombástica acerca desses vazamentos. Ele está falando dos vazamentos do meu querido amigo, olha aqui, eu quero agradecer muito, né, porque eu, sem telefone,
não existo, né? E eu estava crente que tinha deixado no carro, ele me ligou aqui, fazer uma reverência ao pessoal do Uber, né? Me ligou dizendo que não tinha encontrado, mas depois ele, na busca, encontrou e está trazendo aqui para mim, aqui dentro do estúdio. Recebo com muita alegria, né? Bom trabalho, né? Felicidade para o senhor, 5 estrelas para o senhor. Felicidade, bom trabalho, muito obrigado por ter vindo devolver. Pois bem, como é o seu nome? Júnior. Júnior, muito obrigado, Júnior. Júnior, motorista do Uber, veio devolver o iPhone, graças a Deus, meu telefone que eu tinha. Puxa, eu estava depois torcendo que estivesse em casa, mas é difícil ter deixado que eu saio com ele. Pois bem, desculpa, né, Wagner, desculpa, ouvintes, né, essa alegria. Então, ele está dizendo que a revista disse que tem como base investigações da Polícia Federal, onde está sendo ratificadas as informações do pavão misterioso. Lembra que a gente falou aqui há uns 3 dias, o pavão misterioso foi um perfil dentro do Twitter dizendo que tinha informações, levantando também suspeitas, né? Diz que hackeou também o Glenn Greenwald, né? E que ele teria contratado hackeadores russos para fazer essa balbúrdia toda, né? Então, detalhes revelam a participação de Glenn Greenwald no hackeamento desses vazamentos. Se realmente aconteceu, o jornalista é criminoso e vai pagar por isso. Aí, Wagner, como você disse, isso eu já fui aqui no site da Isto É, e realmente está dito aqui, cerco aos hackers. Polícia Federal já tem pistas que levam aos criminosos que violaram conversas de Moro. Olha só, se a Polícia Federal conseguir isso, porque não é fácil esse negócio, os caras são profissionais, né? A Polícia Federal segue no encalço dos criminosos que violaram as conversas mantidas entre o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da Lava Jato. Pistas estão sendo seguidas no Brasil e no exterior, e os policiais acreditam estarem próximos de alcançar os cabeças do grupo. Desde que o site The Intercept Brasil revelou as trocas de mensagens privadas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da Lava Jato em Curitiba, o Brasil acompanha apreensivo a divulgação em doses homeopáticas do teor das interceptações, fruto da violação de celulares de autoridades brasileiras. O constrangimento ao qual foram expostos os integrantes da Lava Jato e o ex-juiz, que se tornou símbolo do combate à corrupção no Brasil, pode mudar de lado. A Polícia Federal planeja-se para, nas próximas semanas, tentar emitir uma contundente resposta ao que classifica de ação orquestrada perpetrada por criminosos de alto calibre. Sob a coordenação do diretor-geral Maurício Valeixo, a PF acredita ter se aproximado dos hackers que invadiram a privacidade dos procuradores e expuseram as vísceras da Lava Jato. Em investigações preliminares, os agentes da Polícia Federal já identificaram conexões no Brasil, em especial em Santa Catarina e no exterior, com o suposto envolvimento de agentes na Rússia e até em Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo agentes ouvidos por Isto É, a Polícia Federal pode estar perto de alcançar os responsáveis pelo hackeamento ilegal que, se confirmado, constituiria uma bomba capaz de provocar uma reviravolta no caso. Por quê? Porque constituiria, consolidaria, comprovaria que este jornalista, um bandido, teria participado da bandidagem. As pistas da principal linha de investigação levam à Rússia, aquilo que o pavão misterioso já tinha aventado. É onde reside o americano Edward Snowden, notório aliado do jornalista Glenn Greenwald, dono do site The Intercept Brasil. Em 2013, Snowden se aproximou dos irmãos bilionários Nikolai e Pavel Durov, que criaram o Telegram, um sistema de comunicação por mensagem similar ao WhatsApp. A polícia suspeita que Snowden possa estar por trás do esquema de bisbilhotagem e divulgação das mensagens de membros do Ministério Público Federal. Recentemente, Snowden elogiou o Telegram por sua resiliência na Rússia, depois que o governo proibiu o aplicativo e pressionou para que liberasse o acesso às mensagens privadas dos usuários. Na Polícia Federal, há quem acredite que o americano refugiado na Rússia possa ter se valido de recentes contatos com os Durov
para ter acesso aos diálogos envolvendo as autoridades brasileiras. Daqui a pouco eu continuo, vamos atender o ouvinte. Seu nome, de onde fala, por gentileza? Ô, Luciano, João Paulo, aqui do Aracati. Bom dia, João Paulo, que bom ouvi-lo. Luciano, sobre esses vazamentos Lava Jato, quando na época da faculdade tive oportunidade de estagiar ao lado de promotor e de um juiz ali na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, não vou falar o nome do promotor para preservar o nome e a identidade, Ok, tá bem. mas é tão comum, Luciano, tão comum esse diálogo, essa troca de informações, entre um café e outro. E você anda, isso eu faço um relato, mas se você analisar nos fóruns, esse convívio, esse diálogo, porque são anos. Assim como existe o diálogo entre amigos de outra profissão, existe o diálogo entre o promotor e o juiz, existe uma troca de experiência, e às vezes o juiz ele é mais experiente, o promotor está chegando, e existe esse tipo de parceria. Aí você pode falar, mas por que não existe com o advogado? Porque o promotor ele é fixo ali naquela comarca, o promotor é diário. O Bem advogado lembrado. ele fica revezando, flutuando. Hoje entra um advogado, amanhã entra outro. Então existe esse tipo de relação. E a hipocrisia, né? É hipocrisia, inclusive hipocrisia até do Supremo falar disso, porque você sabe que no Supremo esse tipo de relação existe também. Então, esse é um ponto. Um ponto 2, e aí eu queria fazer uma crítica a jornalistas que estão tirando proveito dessa situação, e eu falo, deveria nem dar ibope esse tipo de gente, quando falo de Reinaldo Azevedo, nunca ouço o programa dele, mas ontem fez um sensacionalismo de uma coisa incrível. Sabe, como pode um jornalista que tinha até uma certa credibilidade se rebaixar a tal ponto? Né? A vaidade subiu, né? Está maior que a inteligência dele. A vaidade superou a inteligência dele, que eu sempre tive também boa conta, em alta conta. Até digo, Luciano, que foi uma certa frustração. Eu não tenho como provar, mas eu compreendo e percebia que ele tinha uma perspectiva de quando o PT saísse, voltasse o Alckmin. Eu acho que o Reinaldo ele tem uma frustração nisso, e o Bolsonaro fez essa frustração na mente dele. Né? É verdade. Então, esses 2 pontos, bom dia para você e continue o programa da maneira brilhante como você. Bom dia, muito obrigado por sua participação. Então, continuando aqui a matéria da Isto É, que é bombástica realmente, codinome Luke 12345. A partir da investigação sobre os passos de Snowden, informantes do Brasil na Rússia puxaram um outro fio do novelo, o que leva a Evgeny Mikhailovich Bogachov, de 33 anos, criador do vírus CryptoLocker e do ardiloso Código Zeus. Ele é procurado pelo FBI americano por crimes cibernéticos. Um rastreamento identificou que Slavik, ou Luke 12345, como é conhecido, teria recebido $308 mil em bitcoins, a moeda virtual, e resta saber, tudo aqui, o pavão misterioso tinha adiantado esse negócio aqui, né? Resta saber se o depósito foi realmente a contrapartida financeira por ele ter participado do processo de quebra do sigilo telefônico dos procuradores. O dinheiro teria circulado pelo Panamá antes de chegar a Anapa, na Rússia, onde foi transformado em rublos. Na última semana, o nome do agente russo veio à tona pela primeira vez através de um perfil anônimo no Twitter. Embora aparecesse, eu não quero dizer, mas era um pavão misterioso. Embora parecesse inverossímil no primeiro momento, por conter erros de grafia e tradução, isto é, confirmou que a Polícia Federal segue sim o rastro dessa pista, considerada importante pelos agentes hoje à frente do caso. Em especial, pelos indícios de que Slavik, uma espécie de laranja no esquema, possa estar ligado a Snowden. Um relatório de segurança da Ucrânia aponta que LAC 12345 atua sob a supervisão de uma unidade de espionagem russa. Olha o negócio aí. Vamos lá. Se o ouvinte aparecer, a gente vai interromper. Mas por que os bilionários irmãos Nikolai e Pavel Durov, do Telegram, se aliariam a Snowden e Slavik na tentativa de desqualificar a principal operação de combate à corrupção na história recente do Brasil? Agentes da Polícia Federal colheram informações que os levam a crer que os Durov
atualmente abrigados em Dubai, podem ter agido com motivação puramente ideológicas. Adeptos do Islã, eles teriam ficado enfurecidos com a proverbial predileção do presidente Jair Bolsonaro por Israel, em detrimento dos árabes. Em abril, depois de ter sido recebido com honras pelo premier Benjamin Netanyahu, o presidente anunciou a criação de um escritório de negócios em Jerusalém para a promoção de comércio, investimentos e intercâmbio bilaterais. Netanyahu saudou a abertura de um gabinete brasileiro na cidade e pediu que aquele fosse o primeiro passo para a abertura da embaixada brasileira em Jerusalém, o que provocou a ira dos islâmicos e, consequentemente, dos Durov. Bolsonaro, ao alcançar o poder, foi o principal beneficiário da Lava Jato, conduzido por Moro. Desmoralizar o juiz e a Lava Jato significaria enfraquecer o bolsonarismo e trazer a esquerda lulista de volta ao jogo. Confirmada a tese, isso tudo é uma tese, Greenwald teria sido a ponta final da operação comandada pelo trio Snowden, Slavich e Durov. Não custa lembrar, estou lendo aqui a matéria da Isto É, para quem está entrando agora no rádio, né, falando de indícios que a Polícia Federal pode estar chegando aos hackers que violaram criminosamente as comunicações do Ministério Público. Não custa lembrar que Greenwald e Snowden foram parceiros num trabalho desenvolvido em 2013 e que expôs dados secretos da Agência de Segurança Nacional, a NSA, do governo dos Estados Unidos. O material interceptado por Snowden, também de forma ilegal, foi divulgado por Greenwald no jornal inglês The Guardian e em outros jornais pelo mundo afora, como o Globo, no Brasil. Graças aos documentos vazados, o jornalista ganhou os prêmios Pulitzer e ESSO. O Pulitzer é o internacional e o ESSO é o brasileiro. Pois bem, cadê? Pulou aqui. Pressionado a divulgar detalhes de sua operação, Snowden acabou se asilando na Rússia, onde passou a ser protegido pelo presidente Vladimir Putin. Enquanto que Greenwald se refugiou no Brasil, casando-se com o brasileiro Davi Miranda, atual deputado federal pelo PSOL, e acabou fixando residência no Rio de Janeiro, de onde opera o The Intercept Brasil. Atualmente, Snowden é presidente da Freedom of the Press Foundation. Um dos cofundadores é Greenwald. Na última semana, a PF considerou realizar uma operação de busca e apreensão dos computadores do dono do Intercept e conduzi-lo para prestar depoimento. Mas fontes ligadas ao ministro entenderam que esse fato poderia transformar o jornalista em Marte, e o governo ainda corria o risco de ser acusado de cercear a liberdade de imprensa. Trabalho de profissional. Aqui é o último ponto aqui da entrevista, da matéria. Algo é certo. A Polícia Federal já sabe que o acesso ilegal ao aplicativo Telegram dos procuradores não foi realizado por amadores. Não foi uma ação de um adolescente por trás de um computador. Tratou-se de um trabalho feito por uma organização criminosa altamente especializada, endossou Moro em depoimento que prestou no Senado na quarta-feira, 19. De fato, segundo fontes da PF, o trabalho de hackers na quebra de sigilo de celulares e computadores foi coisa de profissional. Além de envolver equipamentos caríssimos que alcançam a casa dos milhões de dólares. Fogem completamente do padrão de hackers de menor poder destrutivo, conhecidos como defacements, que se notabilizaram por fazer as chamadas pichações políticas em sites e organizar malfadados ataques a transações bancárias. No dia 4, o suposto hacker tentou se passar pelo ministro da Justiça, enviando uma mensagem a um funcionário do gabinete de Moro depois de ativar uma conta no Telegram. Por isso é fácil você pular e dizer que é o nome do Moro. O cara se passa pela pessoa, se passa por você e vai falar com quem está dentro dos seus contatos do WhatsApp ou do Telegram. O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que é russo.
Sem descartar as pistas que surgem pelo caminho na última semana, a Polícia Federal adicionou uma organização criminosa que operava em Santa Catarina ao rol dos suspeitos. Na terça-feira, 18, a PF desencadeou a Operação Chabu, vulgo deu errado, né? Em Florianópolis, com o cumprimento de 7 mandados de prisão e 23 busca e apreensão. O objetivo foi a desarticulação de uma quadrilha que vinha quebrando sigilos de autoridades no Estado para o vazamento de operações policiais e ações de órgãos públicos. Para a Polícia Federal, a quadrilha pode estar envolvida na operação de hackeamento dos celulares dos procuradores do Paraná. Entre os presos está o delegado da Polícia Federal, Fernando Amaro de Moraes Caieron, e o policial rodoviário federal Marcelo Roberto Paiva Winter, ambos especializados em crimes cibernéticos e tráfico de drogas. Foram presos ainda o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, sem partido, e o ex-chefe da Casa Civil, Luciano Veloso Lima. Todos eles utilizavam a estrutura da empresa Nexera, de tecnologia, para cometer as ilegalidades. Segundo fontes ligadas ao diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, a análise dos documentos apreendidos será decisiva para apontar a existência do elo do grupo com os hackers da Lava Jato. Assim como a conexão Brasil-Rússia-Dubai, o elucidamento do caso parece estar próximo. Quem acompanha as investigações assegura: se os indícios encontrados até agora se confirmarem, a Polícia Federal estará bem perto de mudar o rumo do rumoroso episódio que monopolizou as atenções dos brasileiros nas últimas semanas. Essa é a matéria, está no site da Isto É. Quem tiver interesse está lá, né? Deve ter mais detalhes. Deixa eu dar um bom dia para o Valíris Avelino, o Cláudio Regis de Lima, o Gregório Borges e a Benedita Ferreira. O Wagner Luciano, só um adendo. Se confirmar isso tudo, trata-se de crimes contra a soberania nacional. Com certeza, são estrangeiros invadindo, atacando instituições brasileiras. E quando você invade o Ministério Público, isso pode contaminar, não é nem contaminar, ajudar muitos bandidos, porque algumas ações que têm sigilo, né, muitas dessas operações, e você vê que aqui e acolá, os bandidos fugiam, né, quando tinha essas operações da Lava Jato, porque certamente alguém estava vazando. Às vezes suspeitava-se de vazamento de gente de dentro da própria Polícia Federal ou do Ministério Público. E agora é possível também que criminosos estejam contratando esses profissionais de hackers, né, cometendo crimes cibernéticos para fugir dos braços da justiça. 6h27 em Fortaleza. Se você quiser falar com a gente, ligue neste telefone. Muito bem, sem reforma política, a chamada do povo está interessante sobre essa declaração do Bolsonaro. Sem reforma política, Bolsonaro admite disputar a reeleição. É o que ele disse, não é que ele esteja quebrando o que ele disse na campanha, mas dizendo, olha, se não tiver a reforma e eu quero a reforma, e ao querer a reforma, ele também, nessa reforma, está previsto que não terá a reeleição. Ele não seria o reeleito, né? Então, está correto dizendo isso. Desemprego não será, nós já falamos, né? Marcha para Jesus em São Paulo, que é outra chamada do povo que queria chamar a atenção. Marcha para Jesus em São Paulo foi marcada por música, política e crítica ao catolicismo. Por que essa crítica ao catolicismo veio para a manchete do jornal O Povo? Apenas por uma declaração que alguém disse lá, que disse: o Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um senhor, e o nome dele é Jesus. Isso é fazer uma crítica? É possível que tenha uma crítica, né? Porque a padroeira é Nossa Senhora Aparecida, mas realmente o poderio é do Senhor Jesus. Tudo mais está debaixo do Senhor Jesus. Mesmo Nossa Senhora, né, a Dilma chegou a dizer que era uma deusa, né? Essa deusa poderosa que é Nossa Senhora. É uma coisa ridícula na época, eu me lembro disso, né?
ela falando, para falar do empoderamento da mulher, ela falava dessa deusa poderosa que é Nossa Senhora, heresia total dessa mulher, chamar Nossa Senhora de deusa, né? E quando perguntado a ela, mas qual das... Porque Nossa Senhora tem várias denominações, né? Como a Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? E os evangélicos não aceitam. Para os evangélicos é Jesus. É Jesus. Jesus é o Senhor e acabou-se, é o que está na Bíblia. Mas o catolicismo tem também a reverência não é que cultua, faz reverência. Quem cultua está fazendo errado, está fazendo idolatria. E eu acho que a igreja não defende isso. A igreja defende reverência aos santos. Então, aí trazer isso para a manchete é que eu acho que não tem muito sentido. É tentar trazer sensacionalismo. Alô, bom dia, quem está na linha, de onde, seu nome, de onde fala, por favor. Bom dia, Luciano. Aqui é a Valônia Campos. Oi, Valônia, que prazer ter uma voz feminina e bonita como a sua no nosso programa. Bom dia a todos aí no estúdio. Só para registrar a audiência, sempre estou na escuta do programa, né? E gosto muito das suas análises, gosto muito dos seus comentários e tudo, e é muito bom ouvi-los. Parabéns pelo programa. Muito obrigado por sua participação. Alegria. Então é só ligar, quem quiser, 3244... Já esqueci aqui o... 9449-3244-9449. É o telefone da Rádio Assunção, da sua participação. 3244-9449. Grande Assunção cearense, com o seu som de volta, que alegria. Bom dia para o William Moreira, dizendo que é um atentado, de novo, né, dizendo que é um atentado à soberania nacional. Se confirmar isso daí, realmente é um grande atentado. Bom dia, meu querido Paulo Regis Porfírio, em Sobral, mandando um abraço aqui para todos nós. Bom dia para você que está na linha, por gentileza, o seu nome e de onde fala. Oi. Bom dia. Bom dia. O seu nome de onde fala, por favor? É o Davi do Jaibara, Sobral. Olha aí, Nazir de Jaibara, Sobral. Pois não, Nazir. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os seus ouvintes. Parece que você agora acertou com os hackers aí da Rádio Assunção. O som está perfeito aqui, né? Agora, para me esperar paraíso, viu? Maravilha. Um abraço, parabéns pelo seu programa. Viu? Muito obrigado, parabéns, um abraço para o povo querido de Jaibaras. Mais alguém na linha, Paramoti? Bom dia, de onde fala o seu nome, por favor? Luciano, aqui é Mário Maia de Zé Walter. Pois não, Mário Maia? Ô, Luciano, Em Fortaleza, diretamente no estúdio Luciano, da Assunção. Você é formidável, eu sou seu ouvinte cativo e eu lhe considero, entre outros, um dos melhores comentaristas do Brasil, viu, Luciano? Muito obrigado. Não me encabule. Com certeza, eu tenho consciência do que estou dizendo. Luciano, eu posso falar rapidamente informaçãozinha, uma coisa boa aqui local, aqui do bairro? Vamos lá. Vamos lá, é porque o Conjunto Zé Walter, que é tão sofrido, tão abandonado, tem uma notícia boa, finalmente, é que o prefeito vai fazer, vai iniciar em outubro uma grande reforma no velho Hospital Gonzaguinha, aqui do Zé Walter, vai ser gasto 20 milhões de reais, Maravilha. com mais 50 leitos, né? É uma reforma esperada já há mais de 40 anos, então eu estou aproveitando a oportunidade para dar essa informação aqui aos milhares de ouvintes, especialmente aqui da região do Zé Walter, viu, Luciano? Que alegria, que alegria. Nota 10 para o seu programa, viu, Luciano? Você está de parabéns, perfeitamente. Nota 1000 para você. Muito obrigado. Bom, obrigado, parabéns ao prefeito fazendo uma boa... Assim, né, quando faz uma coisa boa, a gente também tem que aceder. Então, parabéns ao pessoal do Zé Walter, que está tendo essa atenção da Prefeitura de Fortaleza. Bom dia também para o Carlos Henrique Catunda. Graças a Deus, recuperei o telefone. Estou podendo ver aqui um pouco do pessoal do WhatsApp, o Francisco Ludilberto, o Elias, lá do Sobral, Sol Piscina, Simão Oliveira e o Jesus Alves. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, eu queria falar também aqui um artigo hoje do Henrique Araújo. O título do Henrique Araújo, do artigo dele, é Moro Mentiu. Eu mostrei ontem que este rapaz tinha mentido na matéria dele. Eu vou até rememorar. Na matéria dele, de ontem, quando ele falou sobre a participação do Moro lá no Senado, ele disse, em 9 horas de audiência na comissão, no Senado, o ex-juiz e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, admitiu que poderá deixar o cargo se as informações reveladas pelo site da Intercept se mostrarem verdadeiras.
É mentira isso que o jornalista disse, porque o Moro não disse isso. Ele está afirmando que o Moro disse. E o chato para o próprio jornalista, que eu acho que não revisou a matéria, é que 2 parágrafos abaixo, ele coloca as aspas e traz a verdade. A verdade está nas palavras de Moro dizendo: se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. Se houver irregularidade, não é se for verdadeiro. Então, o jornalista mentiu ontem e está dizendo hoje no artigo que o Moro mentiu. Ele faz um artigo hoje sobre a nova, e não é tão nova, revelação de ontem, que não era revelação, porque não era nova, no programa O É da Coisa, do Reinaldo Azevedo, dizendo que tem uma novidade. O Moro disse que uma procuradora lá, Tágila, se não me engano, o que o Moro disse? Olha, a moça não está indo muito bem nas inquirições. Olha, o juiz dizer um negócio desse de forma privada, um comentário, você acha que está querendo isso? E o que o Moro disse lá? Por que não é novo? Porque o Moro já havia respondido sobre o assunto lá anteontem, no Senado. Então não tem nada de novo que trouxe ontem o jornalista Reinaldo Azevedo. Nada de novo. O que ele disse, olha, não teve nenhuma consequência. O que eu disse ali, eu não aconselhei, eu fiz uma observação que a moça não era boa de inquirição, que ela poderia ser treinada. Isso é uma questão profissional. O que está dizendo hoje o nosso querido Henrique Araújo? Analista bom, mas assim está se deixando cegar pela ideologia e pelo ódio que tem ao Bolsonaro. E como disse antes aqui, um amigo, eu não me lembro mais quem foi, assim, que falou disso do Reinaldo Azevedo. Que o Reinaldo Azevedo sonhava que o Alckmin seria o vencedor. E não é só isso. O Azevedo foi atingido na sua vaidade profissional, porque ele diz sempre, ele é muito autorreferente. Eu criei o termo petralha, eu criei o termo esquerdopata, eu disse que isso iria acontecer e aconteceu, eu disse que o partido da polícia, eu disse mais aquilo outro. Ele disse também que o Bolsonaro jamais seria eleito. Isso é imperdoável para a vaidade profissional dele. Ele disse que o Bolsonaro não seria candidato, aí o Bolsonaro foi candidato. Aí ele disse que o Bolsonaro não chegaria ao segundo turno, e o Bolsonaro chegou. E disse que se o Bolsonaro chegasse ao segundo turno, seria derrotado. E o Bolsonaro hoje é o presidente da República. Então isso é imperdoável para o Reinaldo Azevedo. Imperdoável, porque o Bolsonaro, lamentavelmente, botou por terra todas as suas previsões e análises. Vaidoso, como só ele, no cenário jornalístico, bom jornalista, intelectual, escreve muito bem. Lamentavelmente, as suas argumentações mais recentes estão capengas. Eu sempre fui admirador da sua retórica e da sua força argumentativa. Lamentavelmente, por causa desse fato, que feriu a sua vaidade e autorreferência, ele tá torcendo, ele faz algumas acrobacias para tentar mostrar que ele está certo, que ele é o bambambam, que ele é o cara. E, como provado ontem, ele trouxe como uma grande coisa, e hoje traz na sua coluna, dizendo que se houver lei, então Lula tem que passar por novo julgamento. Absurdo o que o Reinaldo está dizendo. Absurdo, absurdo. Como disse mais cedo o João Lima, lá do Aracati, essa conversa entre promotores e juízes é muito comum no Brasil. Aí ele está dizendo que, a serem verdadeiras as conversas expostas ontem pelo jornalista Reinaldo Azevedo, está dizendo expostas ontem, Reinaldo Azevedo, não resta dúvida de que o juiz Sérgio Moro mentiu. Mentiu ao falar no Senado, na quarta-feira passada, que suas conversas autênticas não surtiram efeito prático no andamento da Operação Lava Jato. O que ele está dizendo, ou quer acreditar, não quer entender, porque não quer. Capacidade intelectual você tem. Não teve efeito prático na condenação. Na condenação. Na condenação. Porque se eu tivesse ouvido algum efeito prático na condenação, com certeza, logo no TRF4, ela teria caído. E depois no STJ. É muita arrogância de um senhor Reinaldo Azevedo e de quem quer que seja se arvorar em dizer ainda hoje que Lula foi preso e condenado sem prova. É muita arrogância.
É querer passar por cima de todo o arcabouço jurídico brasileiro. Lula é réu em quantos processos? Quanto de dinheiro foi trazido de volta da Petrobras? Querem esquecer isso, querem cegar diante desses fatos todos. E de todas as provas, não é possível que um juiz não se levantasse, um único juiz não se levantou para dizer: há aqui uma fragilidade nas provas. Um único juiz. Daquilo que estava dentro do seu ofício. Moro errou, Moro foi parcial. Vamos acreditar nisso, nessa narrativa. Mas por que que esse juiz parcial não foi corrigido na segunda instância? Então, os da segunda instância estariam, por exemplo, em conluio com o juiz parcial de Curitiba? Os juízes de Porto Alegre estariam em conluio com o juiz de Curitiba? E por que que não foi corrigido lá no STJ? Então, os juízes de Brasília estariam em conluio com os juízes de Porto Alegre, que estariam em conluio com o juiz de Curitiba e com os procuradores. Gente, é muita arrogância, é muita cegueira, é muita idolatria a um sujeito. Você não acreditar que ele tem a culpa nisso. Que nesses crimes todos, que nessa roubalheira toda, tem acontecido toda essa roubalheira sem a participação do Lula. Pois bem, diz o querido Henrique Araújo. Cadê? Fugiu agora. Me entusiasmei. Está aqui. Mentiu porque, segundo ele, não houve consequência direta de sua observação quanto ao desempenho da procuradora Laura Tesler, numa inquirição para ele abaixo do esperado. Mas o que dizem as mensagens trocadas entre Daltan Dallagnol e o então procurador Carlos Fernando dos Santos Lima? Que Laura foi trocada por outros 2 procuradores, homens. Aí ele pode ter... mulher que não estava tão competente, precisou de colocar 2 homens. Mas vamos lá. A coisa mais grave nas conversas reveladas por Azevedo. Olha o que ele vai dizer. Pela primeira vez, integrantes da Força Tarefa admitem preocupação sobre o conteúdo das conversas que mantêm. Qual é a gravidade nisso? Deixa de ser tão bobo e tão cego ideologicamente. A preocupação é porque se tratava de alguém falando do desempenho profissional de uma pessoa. Então você não quer melindrar essa pessoa. Olha de novo a palavra melindrar, agora surgida na minha boca, né? Então, você vê aqui, está aqui o Saldanha chegou, e eu digo, olha, o Saldanha, rapaz, tem umas coisas ali que ele fez, não está legal. Aí eu falo, digamos, com o Paramoti, ou então eu falo com o Pajeú. Aí eu digo, olha, fala com o Saldanha, mas fala aí de um jeito que, para ver se ele melhora ali as condições profissionais dele, né? Então, a preocupação é que não vaze essa conversa, porque seria muito chato você ficar dizendo isso de um colega seu. É só por isso, Henrique. É como se você criticasse o Érico Firmo aí no seu jornal, você se juntasse, por exemplo, com o Plínio e dissesse, olha que besteira aquilo que o Érico falou, você dissesse isso no seu WhatsApp. E ao fim você dissesse, olha, apaga essas mensagens, né? Porque depois alguém descobre a gente falando mal aqui de um colega. É só isso, caro Henrique, que você quer ver outras coisas, né? Fala sobre Laura. Ora, se a coisa toda era republicana, por que então pedir que o colega do Ministério Público Federal apagasse as conversas? Por isso que eu acabei já de responder. Tudo cheira mal. Aí ele conclui com isso. Tudo cheira mal. Tudo cheira mal porque o cara fez isso, né? Aí olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer agora. Hoje, titular do Ministério da Justiça, Moro saiu-se até bem na sabatina com senadores. Rapaz, eu acho que isso deve ter custado tanto a ele escrever isso. Como custou, ele vai colocar um adendo. Vou repetir. Saiu-se até bem na sabatina com senadores. Aí bota um travessão. Menos por mérito próprio. Não foi mérito. Então ele se saiu bem, mas não foi mérito dele, tá? Ele se saiu bem, deu boas respostas, mas não foi mérito dele. Ele vai tentar explicar. Afinal, à exceção de um ou outro, os parlamentares não estavam preparados para as fintas do ministro. Veja bem, se o ministro fez as fintas, é óbvio que é mérito dele, Henrique.
tu está desfazendo aquilo que tu acabou de dizer. Tu disse que o juiz se saiu bem, mas não por mérito próprio. E se você está dizendo que os parlamentares não estavam preparados para as fintas que o juiz deu... Olha, quem faz finta no futebol ou aqui é mérito. É um cara que é craque. Só finta quem é craque. E se o cara é craque, tem mérito. Então você está desfazendo a própria palavra que você usou, Henrique. Que feio. Vamos lá. Que se esquivou... Como é? Um cafezinho. Chegando um cafezinho aqui, o carinho aqui do nosso querido Saldanha. Muito obrigado, Saldanha. Então, muito bem. Se esquivou das perguntas, não estavam preparados para as fintas do ministro, que se esquivou das perguntas recorrendo a uma lógica sinuosa. Se o cara soube se esquivar das perguntas, é mérito dele, Henrique. Você disse que ele não teve mérito. Aí ele diz, o que é que o Moro disse? Se as mensagens são comprometedoras, foram adulteradas. Se parecem verdadeiras, não contém nada demais. E se apresentam algo flagrantemente irregular, foram hackeadas. Primeiro que ele não disse isso, a tua interpretação é completamente sinuosa. Aí sim, o Moro disse assim, não reconheço essas conversas. Podem ter sido adulteradas. E mesmo que adulteradas, o que foi ali publicado não tem nada de irregular. E foi obtido de forma criminosa, porque foi hackeamento. Então, está perfeito, tem nada de sinuoso no raciocínio do ministro. Tem no teu, Henrique. O teu está esquisito. Ele diz, na prática, Moro criou um labirinto tautológico, será que ele sabe o que é tautológico? No qual aprisionou boa parte dos senadores. Ora, se o Moro foi capaz de criar um labirinto para aprisionar boa parte dos senadores, isso é mérito dele. Então tu diz que foi menos por mérito próprio, e o tempo todo tu está reforçando que foi meritório o ministro, se saiu muito bem. Escondendo-se atrás de um truque de prestidigitação. Então o cara foi bom se tinha esse truque de prestidigitação, é mérito dele. Para o presidente Jair Bolsonaro, o ministro tirou nota 10, mas a situação do ministro se deteriora a cada novo capítulo, na visão do Henrique Araújo. Na minha visão, não tem nenhuma deterioração, não há nenhum problema, e na verdade, isso que você não quer ver, leia, Henrique, a matéria isto é, ouvinte no ar, por gentileza, de onde fala e o seu nome? Professor Facora, de onde fala? Luciano Francisco Facora. Pois não, bom dia. Rapaz, que bom. A rádio agora está com o som novamente do jeito que era. Que maravilha, né? Estavam formando aquele trio. Que maravilha. Tenho saudade do trio, viu? Mas a moçada tá boa também. Um libelo maravilhoso para essa sociedade. Faz um comentário escorreito do que aconteceu e repreenda realmente essa gente safada que não tem o que fazer a não ser querer que o nosso país não saia desse buraco no qual foi colocado. Parabéns, Luciano. Muito obrigado, Facó. Bom dia para você. Bom dia para você. Então, eu vou ler aqui a nota que o juiz Sérgio Moro fez sobre este caso específico. O que eles estão dizendo? A nova revelação, segundo o Reinaldo e aqui o querido Henrique Araújo, né? E que o Moro fez olha, a moça está ruim aí nas inquirições. Isso até atrapalha, né? Atrapalha. Ali você está querendo justiça, o que a gente vê aqui. E cada vez mais o que fica claro e que fica consolidado é um juiz e promotores querendo fazer justiça. Querendo fazer que a justiça alcance esses bandidos poderosos que nunca acontecia no Brasil. Aí, quando isso alcança, fica esse pessoal todo tentando derrubar o trabalho do juiz e dos promotores. É óbvio que tanto o juiz quanto promotores incorreram em erro, como nós, na nossa profissão. Aqui eu também já fiz muitos erros. O Saldanha comete lá os seus erros. Todos nós cometemos. Errar é humano est, né? Errar é humano, faz parte. Ninguém é perfeito, como disse o nosso querido Saldanha, de forma iluminada, né? Mas aí querer de pegar algum erro aqui ou lá e tentar, como disse o Reinaldo Azevedo, sem o maior pudor, sem ficar vermelha, uma cara sem vergonha, que teria que anular a condenação do Lula. É demais, amigo. Vamos lá, o que é que diz o Sérgio Moro, ministro?
Sobre suposta mensagem atribuída ao ministro da Justiça e Segurança Pública, esclarece-se que não se reconhece a autenticidade, pois pode ter sido editada ou adulterada pelo grupo criminoso, que mesmo se autêntica, nada tem de ilícita ou antiética. A suposta mensagem já havia sido divulgada semana passada, não havendo nada de novo. Reinaldo, tu disse que era uma coisa nova. Até nisso é um pecado, é um erro teu jornalista. Está mentindo para os teus, querendo audiência, está mentindo para os teus ouvintes lá no programa da Bandeirantes. Olha, eu trago coisa nova aí. A chamada era essa. E está aqui dizendo que não é coisa nova. Já se divulgado na semana passada. Na suposta mensagem, não haveria nenhuma contradição com a fala do ministro ao Senado Federal, como especulado. Está ouvindo, Henrique? Cabe esclarecer que o texto atribuído ao ministro fala por si, não havendo qualquer solicitação de substituição da procuradora, que continuou participando de audiências nos processos e atuando na Operação Lava Jato. A moça não foi afastada. A moça continuou atuando na Operação Lava Jato. Meu amigo Saldanha, que está aí fazendo o seu café da manhã, qual é o telefone mesmo aqui que os ouvintes devem ligar para a Rádio Assunção, enquanto eu dou uma olhada aqui e tomo o vertinho do café? Você liga para esse telefone. 3244 9449 3244 9449. Muito bem. Um bom dia para o Ronilson Sérgio Evangelista e o J. Carlos. Aqui, J. Carlos, narrador esportivo, radialista de Forquilha. Grande abraço, colega, radialista em Forquilha. O som poderoso da FM Paraíso de volta e também da Rádio Assunção. Que alegria, que alegria. A gente sofria, viu, com isso. Mas agora, graças a Deus, estamos de volta. O William Moreira, meu José Walter. O Marco Antônio Barroso. Olá, Luciano Clever, bom dia. O programa está show, parabéns pelo programa. Ele continua, manda um alô para minha esposa, Alessandra Barroso. Alô para você, Alessandra Barroso. Seu marido está mandando um abraço para você, aqui ligados no programa. Bom dia para o Ayrton Mourão. O Carlos Henrique Fernandes de Souza. O povo devia de mudar de nome para Právida. Ele está se referindo ao jornal da então União Soviética, o jornal Chapa Branca. Alô, bom dia, você que está na linha, seu nome, de onde fala, por favor. Oi, bom dia, aqui é Cláudio, sou do Rio Grande do Sul. Pois não, Cláudio? Estou escutando aqui a Rádio Assunção, né? Que alegria, chegando aí no Sul. Voltou, né, voltamos a escutar o Luciano, que ele estava bem ruim no tempo, não conseguimos mais escutar aqui na Rádio Net, né? Ah, Cláudio, pois olha, eu me lembro de você. Depois chegou a acompanhar pela sua mulher, no Facebook da sua mulher, não é isso? Isso, eu e a Luciano, sempre escutamos todas as manhãs, aí escutamos vocês, né? Que alegria, que alegria. Olha, o Rio Grande do Sul, ouvindo o programa da Assunção Cearense. A gente escuta aí todas as manhãs, e aí tinha até parado de escutar um pouquinho, porque não tinha uma boa audiência mais, né? Mas obrigado aí pela atenção aí, senhor Luciano. Que bom tê-lo de volta, que bom contar com a sua audiência. Um grande abraço, muito obrigado por sua participação. Carlos, lá do Rio Grande do Sul. Bom dia. Obrigado aí. Até mais. Quer dizer mais alguma coisa, Cláudio? Ok. Um bom dia para o Aulicrécio Macedo Rocha. Parabéns, Luciano. A Assunção voltou ao som normal 100%. Mandando bom dia. E também para o Elesvão de Castro, lá em Brasília. São 6 horas e 53 minutos em Fortaleza. Moro sugeriu a Dallagnol, ainda sobre aquela história, né? Que desse alguns conselhos. Olha, foi uma sugestão do Moro, desse alguns conselhos à moça lá. Olha, um treinamento faria bem. Está dizendo, disse ele numa mensagem de 13 de março de 2017. Dallagnol, então, conversou com Carlos Fernando dos Santos Lima, com quem dividia a coordenação da Força-Tarefa, sobre a necessidade de uma reunião sobre estratégia de inquirição nas oitivas. Cara, ali tudo era muito novo. Essa Operação Lava Jato, a quantidade de gente envolvida, né? Então, essas coisas tinha que ter mesmo. Alô, bom dia, o seu nome, de onde fala, você que está na linha? Bom dia, eu sou César de Messejana. Não viu o seu nome?
César de Messejana. Pois não, César, bom dia. Luciano, eu acho que esse comentário tudo aí desse povo, isso é coisa do petista, porque quer difamar o Sérgio Moro e quer botar o bandido Lula no poder para botar a corrupção novamente. Porque tudo que aconteceu no Brasil, tudo é culpa, principalmente do PT e desse bandido que é o figura principal do pior corrupto do Brasil, que se chama Luiz Inácio da Silva. E eu quero dizer que eu votei nele, e votei a primeira e a segunda vez, mas nunca mais no mundo. Eu jamais voltarei nesse PT, nesse Lula. Para mim, é fim de festa, viu? Acabou para mim, o meu voto. Eu estou com saudade do nosso amigo, viu? Do Renato. Pois é, também tenho saudade deles, né? Mas estão em outros projetos. É né? saudade dos amigos. Um abraço para eles aí, viu? Um abraço, amigo. E para André e para você. Tá bom, um grande abraço para você também. Um abraço para eles. Sucesso lá no programa deles. Eles estão no outro horário, noutra emissora. Falando aqui ainda do Dallagnol, um bom dia para Regina Sena, minha querida, que acabou de entrar aqui também assistindo a gente. Então, o Dallagnol conversou com Carlos Fernando dos Santos, com quem dividia a coordenação da Força Tarefa, né, sobre a necessidade de uma reunião sobre estratégia de inquirição nas oitivas. E, claro, pediu sigilo na troca de mensagens pelo Telegram para evitar expor a colega. Isso é perfeitamente normal. Aí, aspas aqui para ele. Vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão 2 e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição, sem mencionar ela, disse o Dallagnol. Ao que Santos Lima respondeu. Por isso, tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula, não podemos deixar acontecer. Por que no do Lula? O Lula. Não, porque o Lula, você sabe como é que é a esperteza dele. Ele tentava constranger. Lembra aquela juíza? Que a juíza botou ele nos eixos e disse, olha, se começar assim, a gente não vai terminar bem. O Lula é um safado nesse aspecto, né? Bom de gogó e tentava colocar o juiz. Então a moça iria ser engolido por ele, né? E os caras estavam preocupados com isso. Então, nessa do Lula, a moça não foi, foi outro, né? Se o representante do Ministério Público não está a par do processo, isso é o antagonista dizendo, ou não consegue inquirir corretamente réus e testemunhas, acaba prejudicando a dinâmica da audiência e obriga o juiz a atuar mais diretamente. Trata-se, portanto, de mais um pastel de vento de Glenn e requentado, porque já tinha acontecido isso, já tinha sido divulgado, né? A Folha de São Paulo traz um editorial também sobre a presença de Bolsonaro, de Moro, lá no Senado, reconhecendo que ele foi muito bom e méritos dele. E é isso mesmo. São 6h07 entrando no estúdio, meu querido Carioquinha. Grande abraço para você, amigos. Estou me despedindo aqui para ter ainda o último comercial ainda aí, né? Um grande abraço para vocês, meus queridos, quem está curtindo o feriadão, que tem um bom fim de semana maravilhoso e que na segunda-feira estaremos de volta aqui de novo no estúdio, com a graça de Deus. Um grande abraço e reforço o meu apelo. Compartilhem o nosso vídeo nas redes sociais. Sandra Cordeiro, bom dia, meu querido. A família Cordeiro está reunida a tomar café, todos ouvindo o programa. E o Edivaldo, filho, ajuda lá em Sobral. Grande abraço, Carioquinha, grande abraço, Saldanha. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Não tem moleza não, Kleber.